Olá, caros alunos e alunas do curso preparatório Professor Luiz Carlos. Estamos dando seguimento em um terceiro momento do estudo dos crimes comissivos dolosos. Meu nome é professor Pedro Luciano e estamos disponibilizando a todos o meu endereço eletrônico criminologiacritica@gmail.com. Repetindo, criminologiacritica@gmail.com. Qualquer dúvida, estou à disposição, será um prazer ajudá-lo. Então nós lembramos a todos que em um primeiro momento apresentamos aqui a estrutura típica dos crimes comissivos dolosos, abordando os elementos do tipo objetivo, lembrando para vocês desta diferenciação, que é importante, especial destaque para os elementos normativos. Em um segundo momento, nós trabalhamos com os elementos do tipo subjetivo, lembrando que hoje, como nós adotamos o finalismo como teoria da conduta, o tipo finalista necessariamente contém elementos objetivos e subjetivos. Objetivos e subjetivos. No tipo subjetivo, o elemento subjetivo geral dos crimes comissivos dolosos é o dolo. Eu até brinco em sala de aula, cuidado para você não falar dolo. Eu brinco sempre que alguns alunos falam dolo, né? Isso é uma pronúncia, questão de pronúncia simples, mas policia não vai falar dolo, é o dolo, crime doloso, que é composto pelo dolo. É só a pronúncia, mas como eu falo, imagine você ir no mercado pedir 1 quilo de filé mignon. É só a pronúncia também, né? Então nós sempre destacamos o dolo, o elemento subjetivo geral composto pela consciência e vontade da realização da conduta típica. Consciência e vontade da realização da conduta típica. Quando este elemento ele é afastado, nós temos aí a presença do erro de tipo. E por isso fica fácil agora compreender o porquê o erro de tipo afasta o dolo, porque ele vicia esta consciência. São aqueles vários exemplos em que o agente vai caçar, a situação clássica, né? E pensa que está atirando em um animal, quando efetua um disparo, vê que é um animal do amigo dele que estava lá embaixo, atrás da moita, enfim. Erro sobre a consciência fática. É o médico que realiza o aborto acreditando que aquela gravidez é decorrente do estupro, mas ele foi induzido a erro pela gestante, que forjou, né, um boletim de ocorrência, é um erro de tipo. E nós temos várias outras situações, mas que são muito importantes. Você sempre faça um teste, treine, eu brinco com os alunos, treine, faça o treinamento, para você diferenciar erro de tipo, erro de proibição, erro de execução, que é outra coisa, erro acidental, que é uma outra modalidade. A teoria do erro é fantástica, muito importante, vicia sempre o conhecimento. E nós temos então o dolo direto e o dolo eventual, isso nós vimos nos dois momentos anteriores. Agora, finalizando a estrutura típica dos crimes comissivos dolosos, eu até pego um giz de outra cor, nós temos a presença de um terceiro elemento. Então, alguns crimes, não são todos, inclusive é um grupo menor, alguns crimes exigem, além do dolo, a presença de outro elemento subjetivo. Então, além do dolo, além da consciência e vontade, exigem a presença de outro elemento subjetivo. Este elemento é o que nós chamamos de elemento subjetivo do tipo. Acompanhe. Então, nós temos aqui um elemento que também possui natureza subjetiva, mas não se confunde com o dolo. É o elemento subjetivo do tipo. Eu peço a atenção especial de vocês para que não confundam tipo subjetivo com o elemento subjetivo do tipo. Infelizmente, alguns autores, parte da doutrina, não vou dizer porque alguns autores misturam esses dois elementos, mas isso não pode ser feito. Especial atenção, muito cuidado agora. Nós temos dois elementos que possuem natureza subjetiva. Então, a ideia, inclusive, aqui é essa separação, elementos subjetivos e elementos objetivos. Mas não se confundem. O professor Francisco Munhoz Conde, por exemplo, traz uma definição simples de elementos subjetivos do tipo. Ele define por exclusão. Ele fala que os elementos subjetivos do tipo são todos os elementos da natureza subjetiva que o tipo penal exige, mas que são diversos do dolo, distintos do dolo. Então, são todos os elementos
subjetivos distintos do dolo, diversos do dolo, que o tipo penal exige para a sua consumação. Então nós temos essa observação. Antigamente, a doutrina utilizava outra terminologia. Ela referia-se ao dolo como dolo genérico e ao elemento subjetivo do tipo como dolo específico. A semelhança nesses dois elementos é que ambos possuem natureza subjetiva. Mas para por aí. Porque enquanto o dolo é apenas a consciência e vontade da realização da conduta típica, o elemento subjetivo do tipo é aquele, entre aspas, algo mais, que alguns crimes exigem, aqueles especiais fins de agir, aquelas tendências subjetivas, isso é o elemento subjetivo do tipo. E nós temos vários exemplos de crimes. Claro que, reforço mais uma vez, menor número, a grande maioria dos crimes não possui o elemento subjetivo do tipo, mas eles existem. Eu até não insisto em frisar essa questão, porque com muita frequência eu vejo os alunos escreverem, quando eu peço para que eles expliquem essa estrutura, eles escrevem que o tipo objetivo é o elemento objetivo do tipo e o tipo subjetivo é o elemento subjetivo do tipo. Vejam errado. Há uma proximidade terminológica, tipo subjetivo, elemento subjetivo do tipo, mas não se confunde. Por isso eu peço que você faça um destaque. Atenção, na pista escorregadia, muitos alunos não conseguem diferenciar. É importante que vocês treinem em casa, pegando o Código Penal até adequadamente, um Código Penal anotado ou comentado, e que vocês façam essa diferenciação, tenham bem clara essa diferenciação. Então, elemento subjetivo do tipo, especiais fins de agir, tendências anímicas que são exigidas em alguns crimes. Nós temos também que destacar que nessa situação estamos utilizando a terminologia do professor Eugênio Ralvo Zaffaroni e ele denomina nessa situação a chamada tipicidade assimétrica, porque nós temos um elemento de ordem objetiva e dois elementos de ordem subjetiva. Então nós temos a tipicidade assimétrica. Quando nós encontramos apenas o tipo objetivo e o tipo subjetivo, nós temos a tipicidade simétrica. Nós temos aqui alguns exemplos para vocês, para ajudar vocês. Não são todos, não é um rol taxativo, mas são crimes bem conhecidos, para ajudá-los vocês, então, nesta diferenciação de crimes que possuem o elemento subjetivo do tipo. Então, 131, 136, 137, 138, 139, 155, 157, 158, 159, 288, 299, e não são os únicos, mas são alguns crimes para vocês buscarem, então, anotarem agora e buscarem depois a análise no Código Penal, fixando essa diferença. É muito importante, eu insisto nisso, que vocês saibam diferenciar o elemento subjetivo do tipo subjetivo, porque voltamos àquela observação feita no primeiro encontro. Se você esquece, ou melhor, se você confunde, se você não tem bem clara a estrutura dos crimes comissivos dolosos, você terá problemas com simplesmente 80% dos crimes. Então, por isso que nós precisamos ter uma atenção a esses detalhes de ordem técnica, lembrando que o direito penal, como ciência que limita o poder punitivo do Estado, deve ter toda uma análise primorosa dessas diferenças, desses detalhes. Então, nós temos aqui alguns exemplos para vocês. E também devo destacar que em alguns crimes fica fácil de você identificar o elemento subjetivo do tipo nas expressões com o fim de obter vantagem, com a intenção de obter, com o intuito, ou como você encontra aqui no caso do furto e do roubo, para si ou para outrem. Vejam, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Essa expressão para si ou para outrem, que é muito conhecida, é um exemplo de um elemento subjetivo do tipo, que revela a intenção de assenhoramento definitivo. Então você tem aqui elemento subjetivo do tipo expresso no tipo penal, mas em alguns crimes esse elemento subjetivo do tipo ele é implícito. Exemplos: crimes contra a honra. Nós temos o crime de calúnia, nós temos o crime de difamação, de injúria, que os três possuem elementos subjetivos do tipo. É o animus caluniandi, é o animus difamandi e o animus injuriandi, respectivamente. Temos também o crime de rixa, com o chamado animus rixandi. Então é importante destacar isso. Alguns crimes
esse elemento subjetivo do tipo ele é expresso, e em alguns crimes ele é implícito, Um outro crime importante que você tem, 288, quadrilha ou bando, associarem-se mais de 3 pessoas para o fim de cometer crimes. Puxa, atenção, agora puxa o S mesmo, crimes, porque voltando agora ao nosso desenho, eu tenho aqui os elementos do tipo objetivo, o dolo, que é a consciência e vontade, ou seja, eles sabem que estão associando e desejam associar-se, mas para o fim de cometer crimes. Então esse é o elemento subjetivo, o elemento importante para o crime de quadrilha ou bando. Caros amigos internautas, essas são breves observações que espero possam ajudá-lo muito na sua prova, no seu estudo, no seu dia a dia. Nos encontramos nos próximos momentos com outros assuntos para vocês sobre o direito penal. Um abraço. Caro amigo internauta, em apertada síntese, esta é a estrutura típica dos crimes comissivos dolosos. Eu, claro, repito que são breves observações e espero que essas observações ajudem a todos no momento em que vocês estiverem estudando, no momento em que vocês estiverem trabalhando. Nos encontramos em outros momentos para continuarmos o estudo do direito penal. Muito obrigado pela atenção. Um abraço.